texto diz assim: levantou-se Abimeleque de madrugada, isso depois que Deus falou com ele, e chamou todos os seus servos. Foi a primeira medida que Abimeleque tomou naquele dia. Ele acordou bem cedo, depois que Deus lhe revelou a verdade, depois que Deus revelou o erro de Abraão, a mentira de Abraão. Aquele homem, aquele rei se levantou de madrugada, e o primeiro ato que ele realizou, apavorado como estava, foi chamar todos os seus servos, certamente ali os seus auxiliares, os seus ministros, os seus governadores. Ele chamou todos eles e lhes contou todas essas coisas. Ele disse o que aconteceu. E vejam o efeito disso. E os homens ficaram muito atemorizados. Isso é importante na história. É importante isso na história, porque quando nós seguimos a sequência da leitura, nós chegamos no versículo 11 e nós descobrimos uma avaliação de Abraão referente aos filisteus. Ele diz assim no versículo 11, Abraão: eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Abraão dizia, os filisteus não temem a Deus, e vão me matar por causa da minha mulher. Agora, quando nós lemos o versículo 8, nós vemos que agora eles temem. Agora os filisteus temem a Deus. E esse temor é positivo. Deus usa o erro de Abraão, Deus faz isso. Nós vemos isso na história de Gênesis. Nós percebemos, inclusive, quando estudamos mais recentemente a história de Ló. Nós percebemos, eu tenho dito aos irmãos, que em meio a todos os desatinos dos homens, em meio a todos os erros e desvios dos homens, nós percebemos a ação da graça de Deus trabalhando. Sempre tem uma linhazinha da graça de Deus no meio de toda a escuridão de certas histórias. Algumas histórias são terríveis, algumas histórias são tristes, algumas histórias mostram erros assustadores. Nós ficamos perplexos, confusos até diante da história de Ló e suas filhas naquela caverna. Mas nós vimos ali aquele pequeno filete da graça de Deus perpassando aquela história também. E agora nós vemos aqui a mesma coisa. Nessa história de artifícios, de mentiras, de invenções, nós percebemos a graça de Deus trabalhando ali. Ele usa essa situação toda e engendra temor nos filisteus. Enche o coração de Abimeleque de temor, enche o coração dos seus servos de temor. E isso é importante, por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando o livro de Provérbios diz isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não está dizendo com isso, não está falando com isso, não está se referindo com isso a uma sabedoria meramente mental. Não é uma sabedoria meramente cerebral. Não é uma sabedoria de meras percepções, de frases bonitas, de frases de efeito, de pensamentos profundos. Não. Quando a palavra de Deus fala de sabedoria, fala de uma sabedoria vivencial, marcada pela obediência. O temor do Senhor gera uma sabedoria prática. Uma sabedoria que se manifesta não na boca somente da pessoa, claro que ela fala palavras sábias, mas se manifesta também em suas mãos, em seus gestos, em seus pés, nas coisas que a pessoa faz, por onde a pessoa anda, no modo como a pessoa anda. Esse é o sábio, e isso nasce do temor do Senhor. Então nós percebemos no versículo 8 que Deus usou toda essa situação ruim para engendrar, para incutir temor nos filisteus. E nós percebemos aqui esse toque de graça.